1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 23, a parte A, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amém? Ou vos entreguei. É a mesma coisa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É o que eu vou fazer aqui hoje. Da mesma forma que eu recebi de Deus, eu vou passar para você também. Você crê que Deus vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então feche os seus olhos, toda a igreja. Põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, ó Deus, nós vamos entrar na Tua presença para ouvir, Pai. Porque nós entramos na Tua presença para Te louvar, ó Pai. E é aqui, meu Deus, que estamos com o coração aberto, com o coração voltado para Ti. E pedimos a Ti, ó Pai, que essa mensagem que vai ser ministrada hoje, da mesma forma, meu Deus, que um dia foi ministrada ao meu coração, que trouxe, meu Deus, um ensinamento primoroso, que tem trazido resultados maravilhosos, meu Deus, que da mesma forma, Pai, seja ministrado em cada vida aqui presente, na vida de cada pessoa que está aqui, na vida de cada pessoa que tem fome e sede da Tua justiça, ó Pai, em nome de Jesus. Então fique à vontade em nosso meio, fique à vontade para falar, para nos exortar, para nos mostrar aonde estamos errando, porque, meu Deus, esse ano não será como os outros, meu Pai. Será um ano completamente diferente. Será um ano em que nós teremos grandes vitórias na Tua presença. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está cuidando de nós. E é por isso, meu Deus, que nós Te agradecemos, desde já, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Tem ensinamentos, amados, que na nossa vida ficam marcados para sempre. E essa mensagem de hoje, ela é um dos maiores ensinamentos que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Um ensinamento que leva-nos a ter uma vida cristã abençoada. Porque não adianta nós somente termos uma vida cristã, uma caminhada cristã, mas ter uma vida cristã abençoada é o diferencial, é o combustível que nos leva a prosseguir rumo à salvação em todo o tempo. E é por isso que eu vou compartilhar com você. E o ensinamento que Deus ele me deu e eu vou passar para vocês é o tema dessa mensagem, que é: faça tudo o que Deus mandar e não faça nada sem consultar a Deus. São dois ensinamentos para se ter uma vida cristã abençoada: fazer tudo o que Deus mandar e não fazer nada sem consultar a Deus antes. E amados, eu quero que você entenda que ter uma vida cristã abençoada não é ter uma vida sem problemas. Porque às vezes a pessoa ela pensa que ter uma vida cristã muito abençoada é você não ter problemas na vida, na caminhada. Problemas vão acontecer. A palavra do Senhor, Jesus ali ele vai dizer em João no capítulo 16, no versículo de número 33, ele vai dizer assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, na caminhada cristã, por mais vitórias que tenhamos, aflições elas vão vir ao nosso encontro, vão vir problemas que vão ser eliminados com
rapidez, mas vão ter problemas que vão exigir de nós uma disciplina maior, uma persistência, uma perseverança para vencê-los. Igual eu garanto que tem pessoas que estão aqui, que estão com problemas que há anos estão lutando para vencê-los, e estão até hoje não derrotados, mas estão batalhando. E essas batalhas, elas vão chegar um momento que nós vamos vencer, que seja na saúde, que seja na família, que seja na vida financeira. Eu tenho certeza para você, meu irmão e minha irmã, que por maiores as aflições que você tenha, Deus, Ele é muito maior e Ele te dará vitória em nome de Jesus. Creia nisso. Amém? Uma vida cristã abençoada é aquela que, por mais problemas que venhamos ter, nós vamos ter também uma força dada por Deus para vencermos todas as adversidades. É quando, amados, uma vida cristã abençoada, é quando nós passamos a ter uma confiança em Deus diferenciada, como Isaías ele tinha. Diz a palavra do Senhor aqui em Isaías, no capítulo de número 33, eu gosto muito desse versículo, porque mostra uma confiança diferenciada no nosso Deus. Diz aqui em Isaías 33, no versículo de número 22, porque Isaías, ele além de ser um grande profeta, um grande homem de Deus, que vai ter revelações ímpares ao longo do seu ministério, ele vai fazer essa declaração que para mim você tinha que deixar grifada na sua Bíblia. Se você tiver caneta, marca aí esse versículo na tua Bíblia, porque diz assim, olha, Isaías 33, 22, olha o que ele vai dizer: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Está vendo que confiança diferenciada? Quando uma pessoa ela passa a ter uma confiança assim em Deus, por mais problemas que venham acontecer em qualquer âmbito na vida dela, ela tendo essa confiança que o Senhor é o nosso juiz, não importa o que o juiz terreno ele pensa, o que ele sabe ou deixou de fazer, não importa o que os legisladores, as supremas instâncias da justiça pensam ou deixou de pensar, o que importa para o servo de Deus é a vontade de Deus. É a última palavra, sempre virá dele. Mas ele é o nosso rei. Nós estamos aqui nessa terra para servir a ele. Isso é uma confiança fora do comum, porque ele vai finalizar dizendo assim: ele nos salvará. Ele nos salvará. Ele não está dizendo de que, em qual momento, mas ele está dizendo que Ele nos salvará de qualquer situação complicada. Ah, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Tenha essa confiança em Deus. Esse ano, se você entrar com esse pensamento, que o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, é Ele que põe as leis para que nós venhamos cumprir, é Ele que é o nosso rei, a quem nós devemos servir, mas Ele nos salvará e nos livrará de todo mal. Diga: o Senhor me salvará e me livrará de todo mal. Diga para quem está do teu lado: o Senhor te salvará. Ah, esse Deus te salvará. Ele vai te tirar dessa enrascada, tá? Ele vai te tirar desse fundo do poço em nome de Jesus, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele diz na palavra dEle, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, amados, nós vamos entender esses dois ensinamentos
que se você colocar em prática, eu garanto para você que você não vai ter um ano abençoado, você terá uma vida abençoada. E esse primeiro ensinamento, eu chamo ele de obediência suprema. É a obediência que vai além do que o homem possa imaginar, que é fazer tudo o que Deus mandar. Eu vivo dessa forma. Se Deus ele me manda eu levantar de madrugada, eu vou. Se Deus ele manda eu ir para o monte 3 da manhã, se eu tiver que ir, eu vou. Se tiver que parar o carro e sair na casa de alguém, eu vou. Às vezes a pessoa ela até se surpreende e fala: pastor, o que você veio fazer aqui em casa agora? Eu falo: não, Deus mandou eu vir cá. É fazer tudo o que Deus mandar. É ser obediente acima da tua condição, acima da tua vontade. Fazer tudo o que Deus mandar é você fazer as coisas para Deus sem questionar o porquê. O porquê que Deus está mandando. O porquê que Deus está querendo aquilo. Ser obediente em tudo, fazer tudo o que Deus mandar, é não se opor a Deus. É quando Deus ele te falar alguma coisa, você fazer sem questionar, sem se opor, sem ser um bloqueio na vontade de Deus. Porque, amados, eu tenho certeza que tem muita coisa que Deus já te pediu para fazer que nem você entendeu. Fala a verdade, quem já passou por isso? Diga glória a Deus. Eu já passei por isso, foi muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Às vezes a gente passa por uns apertos, você está passando ali pela prova, e Deus ele fala: abençoa fulano com o que você tem. Aí você pega o que você nem tem direito e leva para outra pessoa e fala: está aqui, ó, Deus mandou. Aí às vezes você depois olha para Deus e fala: é isso mesmo, Senhor? É sério isso? Mas obedecer a Deus em tudo, fazer tudo o que Deus mandar, é você não ser oposição à vontade de Deus. Você tem que entender isso. O cristão, ele foi escolhido para não ser oposição. Se Deus ele tivesse te escolhido para você se opor à vontade dele, talvez nós diríamos assim: poxa, Deus me escolheu errado, porque tudo que ele me pede eu vou contra a vontade dele. Eu não concordo com como Deus pensa. Por isso que você fazer tudo o que Deus mandar é você não ter achismo. Aí eu acho que tal pessoa não merece. Eu acho que tal pessoa tem que sofrer mesmo, tem que pagar mesmo. Não, amados, não é assim. Você ter essa obediência suprema, quando a pessoa ela se opõe ao que Deus manda, não é uma boa ideia. Nós temos aqui na palavra de Deus o exemplo de Jonas. Vamos reler um pouquinho aqui. Vamos lá no livro de Jonas. Jonas, no capítulo de número 1, diz no versículo de número 1, claramente, amados. Nós não vamos ler muito, não, é só para você entender que foi a vontade de Deus, que foi Deus que deu uma ordem para Jonas. Diz aqui, ó, Jonas 1, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você conhece a história de Jonas, que ele vai ficar ali no ventre do grande peixe 3 dias, vai passar por uma grande tempestade dentro desse navio, que ele pagou a própria passagem dele.
Mas por que ele vai passar por esse monte de tempestades na vida? Jonas, ele entra dentro do navio, ele tem que pagar pela passagem, ele entra para dentro do porão, uma tempestade terrível está lá fora, e a tempestade não cessa. Porque Jonas está ali dentro daquele navio, com uma ordem de Deus, que foi direcionada para ele, e ele não está cumprindo. Toda vez que Deus, ele nos dá uma ordem, amados, Deus, ele dá ordem. Diga, Deus dá ordem. Toda vez que Deus, ele dá uma ordem direcionada para a tua vida, e você não cumpre, você pode esperar que a tempestade, ela virá. Ela virá. Enquanto nós não obedecemos a Deus, a gente continua sofrendo, porque Jonas, diz a palavra do Senhor, que ele vai dizer para os marinheiros ali: olha, me joguem no navio, porque essa tempestade é por minha causa, porque Deus, ele me deu uma ordem, eu não estou cumprindo. E aqueles homens, a princípio, diz a palavra do Senhor, que eles ficam com pena de Jonas e vão tentar vencer a tempestade na força do navio. Mas diz a palavra do Senhor que a tempestade que era contra Jonas apenas, se voltou contra eles. A tempestade se voltou contra aqueles que estavam do lado daquele que estava desobedecendo a Deus. Se você estiver com uma ordem do Senhor ecoando dentro do teu coração, e você não está cumprindo ela, e as pessoas do teu lado estão dizendo assim: vai passar, engano. Só vai passar quando você estiver do jeito que Deus quer. Ô pastor, tem muitos anos que eu estou numa tempestade. Então começa a lembrar. Começa a lembrar. Começa a voltar um pouquinho para trás. Jonas vai ser lançado no mar, vem o grande peixe e abocanha ele. E quando o grande peixe fez ali uma cadeia para Jonas, ele desesperou. Ele ficou ali dentro ainda rígido. Mas passa um dia, 2 dias, 3 dias na escuridão para você ver. Deus te tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz dele, te escolheu. Mas imagina 3 dias nas trevas de novo. Talvez você chegue em determinados lugares que você não aguenta ficar 5 minutos, amado. Você aguentaria entrar dentro de um boteco, igual o boteco da esquina, aquelas músicas mais melancólicas, e ficar sentado lá dentro como se nada tivesse acontecendo? Você rapidinho, você fala: não, vim cá, só perguntar as horas e já estou indo embora, que eu me arrependi. Mas imagina Jonas ali, com uma palavra que Deus ele mandou, uma ordem dada por ele, ecoando, porque ele sabe, a tempestade está acontecendo porque eu estou desobedecendo a Deus. Deus ele me mandou, eu dispus para fugir, mas não dispus para fazer. Aí, de repente, ele está dentro daquele grande peixe, ele sabe que ele está nas trevas por causa que ele tem uma ordem que não está sendo cumprida. Ele está na escuridão porque Deus mandou e ele não fez. E aí ele começa a falar com Deus: Senhor, Senhor, tem misericórdia. O que eu votei eu pagarei. Ele vai começar a se quebrantar diante de Deus, para Deus tirar ele daquela situação. Mas o que ele vai falar com Deus? Senhor, o que eu votei eu pagarei. E Jonas, ele faz o voto que um pregador ele faz, amados, que é ir aonde Deus mandar, falou que Deus mandar, que é ser boca de Deus, não importa para quem quer que seja. E a luta de Jonas estava sendo essa, mas talvez a tua luta é outra, amados. Talvez Deus, ele já mandou você talvez chegar perto de alguém e perdoar, e aí você reluta. Você ajoelha e ora e perdoa, mas o perdão não é sincero.
E aí a luta vem, as tempestades vêm, porque a ordem veio do Senhor. A ordem vem de Deus. Se Ele é o juiz, se Ele é o legislador, é Ele quem vai dar a sentença. Talvez Deus ele já falou, vai fazer a obra. Aí você fica relutando, você vai desobedecendo a Deus. De repente, amados, você começa a ver as tempestades se levantando à tua volta, você se vê na escuridão, você se vê sem saída. Por isso que você, nesse primeiro ensinamento, fazer tudo o que Deus mandar, você não pode ser oposição para o reino de Deus na terra. Porque se Deus escolheu você, Ele vai usar a tua vida, meu irmão. Hoje, se você está andando debaixo de muitas trevas, está passando por muitas situações, muitos conflitos, eu aconselho você a lembrar. Talvez tenha uma palavra que está aí, ó, que Deus um dia falou contigo e você está ali relutando. Eu não sei o que é, mas se Jonas sabia o que estava acontecendo na vida dele, você também sabe. Mas se você tem passado por essa tribulação, clama ao Senhor, clama pela misericórdia dEle, obedeça a Ele, que você não vai somente sair das trevas, não, você vai sair para o caminho que Deus te direcionou, em nome de Jesus. Amém? O primeiro ensinamento que vai te trazer essa vida abençoada é: obedeça a Deus em tudo. Faça tudo o que Deus mandar, não importa. Você está andando na rua, tira esse terno e dá para o mendigo, dá. Faz o que Deus mandar, amado. Não seja oposição para o reino de Deus na terra. Não seja. Porque se você não for oposição para o reino de Deus avançar na vida das pessoas, não vai ter oposição para as bênçãos de Deus descer na sua vida também. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas o segundo ensinamento, eu chamo ele de dependência suprema. O primeiro é obediência suprema, fazer tudo o que Deus mandar. Mas a dependência suprema é você não fazer nada sem consultar a Deus antes. Você não assina um cheque sem orar antes. Você não contrata ninguém sem orar antes. Você não telefona para dar uma notícia sem falar com Deus antes. Você não sai de casa sem consultar a Deus antes. Isso é dependência suprema. Se você tiver esse tipo de dependência, meu irmão, Deus ele vai na tua frente em todos os momentos. Você não assina nenhum contrato sem orar. Fala, não, a pessoa fala, assina aqui rapidinho. Não existe isso de assinar contrato rápido. A pessoa, ela recebe lá, o contrato eu estou te enviando aí no seu WhatsApp, aí está lá embaixo, lá, li e concordo. Fala a verdade, quantos contratos que você já não só clicou ali e falou, tá certo, aí depois vem a taxa do cartão lá nas alturas. Aí depois você viu que a sua vida está comprometida. Aí você fala, poxa, eu não li direito. Não é somente ler, nem orar você não orou, nem consultar Deus antes. Igual teve um dia que um rapaz, ele falava comigo, pastor, eu estou pensando em comprar um terreno lá no interior. Eu falei, quanto que é a prestação? X. Você tem para pagar? Não. Eu falei, meu irmão, aí você está brincando com Deus, né? Aí você está tentando a Deus. Ah, mas o justo vive pela fé. Eu falei, mas não é fé para endividar, não. Você ter fé para endividar, não. Você precisa de ter fé para isso, não. Vai envergonhar o nome do Senhor ainda. Então, você não assina contratos, amados. Você não toma decisões. E às vezes a pessoa, ela é chamada para fazer algo, ela tem que pensar, falar assim, Senhor, é a tua vontade? Meu Deus, é isso que o Senhor quer para mim?
Porque Deus, Ele fala, amados, quando você ora. Às vezes você está ouvindo uma pregação e dentro daquele contexto da pregação vem a resposta que você tanto precisava. Às vezes Deus usa uma criança para falar. Igual teve um dia que uma pessoa falou: pastor, eu comprei minha casa. Eu falei: mas como foi? Deus me deu a ordem. Eu estava orando a Deus, falava: Deus, me dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal. E aí de repente o filho dele saiu do quarto com um desenho: mamãe, aqui ó, onde é que nós vamos morar, a casinha que nós vamos morar. A criança foi usada por Deus e graças a Deus deu tudo certo. Mas por quê? Quando você depende de Deus como o ar que você respira, como o pão que te alimenta, meu irmão, você não vai cometer certos erros que muitas pessoas cometem, sem consultar a Deus. Nós vemos na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que, agindo pelo próprio querer, se deram mal. Quer ver comigo? Vamos em Lucas, no capítulo de número 15, um exemplo bem conhecido na palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor, na parábola do filho pródigo, que um pai muito bem sucedido, e aliás, diga-se de passagem, um bom pai, porque no contexto de criação tinha valores, tinha ética, um bom pai que não deixava faltar nada, um homem trabalhador, que soube fazer ali uma estrutura familiar. Mas diz a palavra do Senhor que por mais que tudo isso é maravilhoso, um dos filhos vai tomar uma decisão por conta própria. Diz aqui, ó, Lucas 15, versículo 11, diz assim, Jesus falando: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens, aquilo que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Amados, esse filho, ele está no melhor lugar, está na casa dele, está na casa que não falta nada para ele. À medida que a gente vai, envelhecendo, a gente vai gostando mais de casa, Ou como eu queria estar em casa hoje. Você chega na casa da pessoa rapidinho, você fala: não quero ir embora, eu quero tirar esse sapato, pôr meu pé em cima do sofá. Na casa dos outros eu não posso fazer isso. Eu amo a minha casa. Eu amo comer na frigideira, eu não posso comer aqui. Então eu amo a minha casa. À medida que as coisas vão... Eu gosto de dormir depois do almoço. Eu estou aqui de terno na casa das pessoas, não, eu quero ir para casa para colocar meu uniforme de dormir. Só que, amados, esse filho, por mais que a casa do pai era o melhor lugar, não faltava nada, ele era tratado como filho, como chefe pelos funcionários, ele vai virar pela vontade dele, porque ele achou que aquilo ali era ruim. Que estar na casa do pai, porque o pai impunha regras, era ruim. E ele, por decisão própria, ele vai chegar diante do pai e vai falar: pai, me dá a minha parte na herança. Vamos dividir. Eu sei que o Senhor tem 50% de tudo e 25% é do meu outro irmão. Me dá meus 25%. Faz isso, porque eu estou cansado de viver aqui. Porque essa casa para mim é uma prisão. É cheia de regras, eu estou novo ainda, a vida toda pela frente. Eu quero viver, eu quero curtir a vida. E tem muito jovem que pensa desse jeito. Não somente jovem, às vezes pessoas que estão na casa de Deus há muito tempo, falar: quer saber, eu acho que esse negócio de igreja não dá certo não, eu acho que eu vou para o mundo, eu só conheço o altar de Deus, eu só conheço louvores a Deus, eu só conheço as maravilhas do Senhor. É como se a pessoa dissesse: eu quero rolar na lama, eu quero rolar no pecado. E esse homem, pelo próprio desejo dele, você não vê ele pedindo um aconselhamento ao pai, você não vê ele orando a Deus, falando: Senhor, me direciona, será que é a hora?
O meu corpo está pedindo o mundo, mas o que o Senhor tem para a minha vida? Ele vai tomar a sua própria decisão. E tem quantas pessoas que estão agindo assim, amados? Terminando casamentos, terminando sociedades, porque não ora, não sabe esperar, abandonam simplesmente a fé, saem da presença de Deus. Uma vez eu falava com a igreja de uma pessoa que disse para mim que tirou férias de Cristo, da igreja. Pastor, eu não estou de férias da igreja porque estou muito cansado. Então, mas como? Como que isso pode ser capaz? Como que pode ser isso? E você sabe da história desse homem por tomar uma decisão desse jeito, amados. Diz que ele vai pegar o dinheiro dele. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Diz aqui no versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente. É como se esse homem ficasse virando uma noite após a outra na farra. Se fosse nos dias de hoje, imagina só, uma herança grande. Vamos imaginar, a pessoa recebe aí alguns milhões, é nota de 100 para tudo quanto é lado. E nota de 100 faz amigos falsos. É só você pôr um pouco de dinheiro no bolso que começa a encostar as pessoas. Igual ali abutres. E diz que ele foi vivendo dissolutamente. Aí dançava, aí ia para uma casa de burlesco, e ia e voltava para outra, por meio das meretrizes, e era só os vinhos mais caros, e foi bebendo, bebendo, bebendo. Enquanto isso o dinheiro está acabando, a barba está crescendo, as pálpebras estão inchando, está se acabando. E quando uma pessoa ela vai acabando, amados, com a própria vida, com a comunhão que ela tinha, a depressão ela vem e monta na pessoa. Ela monta de um jeito que esse homem, ele se viu sem nada. Diz aqui, ó, que ele, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Cadê? As notas de 100 vão acabando. Os amigos somem. Os problemas vão ficando maiores. Mas por que esse homem está assim? Pelas próprias mãos. Está batido, está triste. Deve que chegou morando no hotel. Pega o melhor quarto, a suíte presidencial. Você vê esse monte de jovens aí, ó o patrão chegou. É o patrão, está aqui, ó. Não, tudo é passageiro, amado. Veio uma grande fome que veio para pobre, para rico, para todo mundo. A chuva, ela cai para todos. Esse homem aqui, pelas próprias mãos dele, diz que ele vai amargar, porque uma hora ele fala assim, ó, você tem que pagar aqui a suíte presidencial aqui. Olha, sabe como é que é, né? Acabou o dinheiro. Falou, acabou? Põe ele para fora. Mas você lembra da gorjeta que eu te dei? Que gorjeta? Mas no dia que eu cheguei aqui, fiz farra, sou eu. Falei, não te conheço, não pode pôr ele para fora. Põe para fora, desinfeta o quarto. Imagina esse jovem ali na rua, aí a sandália já arrebenta logo, aí já passa perto de um arame farpado, a roupa já rasga. Aí ele tenta dar um chute no mato, tem uma pedra no meio, o pé começa a doer, ele, ai. Aí começa a ouvir da desgraçada que eu tenho. Mas ele mesmo que procurou, ele estava no melhor lugar. Ele estava bem. Vendeu até o anel que ele tinha no dedo, ele vendeu, falou assim, não fica com esse anel para quitar as dívidas aí. E aí de repente, lá precisa-se de cuidador de porcos. Vou ver o que está. Não estou com fome. Amados, diz a palavra do Senhor que ele estava colocando comida para os porcos ali.
E o porco come com vontade. Come o que cair no coxo, o porco antes de cair ele já está devorando. Você joga até na cabeça do porco. E aí ele começar a boca a salivar. O que esse porco deve estar comendo deve ser bom demais. Porque a boca que ele está comendo e o estômago apertando, ele virou um bicho. Pelo próprio erro dele. Sem depender. Sem falar com Deus, Senhor, é isso mesmo, é a hora. Senhor, estou precisando tomar uma decisão na minha vida. Eu vou, eu fico. Às vezes Deus ele manda a gente sair de lugares. Tem momentos que Deus ele vai falar, sai daí, sai dessa empresa, sai, e Deus vai mandar. Vai ter momentos que Deus ele vai mandar você permanecer. Porque na minha vida já foi assim. Teve lugares que eu já lutei para sair. E Deus falou, fica. Deus é assim, amados. Mas teve momentos que eu lutei para ficar e Deus falou, sai. É assim. Depender de Deus é algo maravilhoso, mas você não vai conseguir compreender. Mas se você não depender dele, vai chegar uma hora que você vai se deparar em um momento da sua vida, com a vida toda destruída. Porque não dependeu do Senhor, não consultou a Deus antes, não falou com Deus, Senhor, e aí? O que eu faço agora? Aí diz a palavra do Senhor que quando ele estava ali naquela situação, ele caiu em si, ele falou, poxa, meu pai, ele trata bem os funcionários dele, a casa do meu pai é maravilhosa, não falta nada, os funcionários têm café, têm almoço, têm janta. Se meu pai me tratar como um dos funcionários dele, eu estou feito, eu vou voltar para o meu pai. E aí ele volta. E aí a história você conhece, o pai está ali, recebe o filho de braços abertos, o filho está descalço, imundo, com a roupa toda rasgada, e fala, pega uma veste nova, pega uma sandália, põe nos pés desse menino aí, põe um anel de novo no dedo dele, e restaura, e ele teve que voltar para casa. Se ele tivesse falado com Deus, Deus iria falar com ele. E amados, se a gente não depender de Deus, a gente abre uma brecha muito grande na nossa vida por coisas que a gente pensa que é maravilhosas. Vamos aqui em Lucas, no capítulo de número 22, no versículo de número 1, a palavra do Senhor, ela vai mostrar que Judas foi escolhido por Jesus depois de muita oração. E Jesus, ele vai levantar Judas, e Judas, ele vai ter um ministério ali com Cristo, um ministério cheio de altos e baixos, mas aqui chegou um ponto culminante. Aqui, olha, Lucas 22, versículo 1 diz assim, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem motivo, sem tumulto. Amados, preste atenção. Judas, ele anda com Jesus. Só que por que Judas, passando esse conflito, não chegou perto de Jesus e falou, Jesus, me ajuda? Porque eu vejo o Senhor como um líder político. Eu quero que o Senhor faça uma revolução aqui em Israel, para nos tirar dos domínios de Roma. Usa a sua influência para isso. Mas é isso mesmo? Ou eu entendi errado? Por que ele não perguntou? Diz a palavra do Senhor que parece que ele entendeu o ministério de Jesus errado, a ponto de Satanás entrar na vida dele. Só que Judas, ele não ficou, não começou a encurvar,
a espumar a boca, a grunhir. Não. A única coisa que Judas ele fez foi trocar Jesus por dinheiro. Talvez você que fica aí trabalhando igual um doido, varrido, está te afastando de Deus, você está dependendo mais do dinheiro do que de Deus. Não é muito diferente. Porque Judas, ele vai trair Jesus por dinheiro, amados. Por dinheiro. Satanás entrou na vida dele, ele não ficou falando, olha, eu sou da 3ª, 4ª legião, não sei de lá das contas, não. A única coisa que Satanás fez na vida dele foi que ele trocasse Jesus por dinheiro. Você está entendendo que talvez você pode estar aí na casa de Deus, escolhido pelo Senhor, levantado por Deus, mas aonde que está o teu coração? Está dependendo de quem? Aonde está a tua dependência? Em quem está? Será que você consegue dormir com nada? Ou você só dorme se tiver tudo? Porque quem só consegue dormir quando a conta está no verde ou no azul, meu irmão, está servindo o Deus errado. No mundo tereis aflições. Vai ter dias difíceis. Vão ter dias que nós vamos ter que viver como um apóstolo Paulo para poder falar como ele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter em abundância e sei também passar fome. Não largo meu Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, depender do Senhor é isso. É você, por exemplo, tudo que vai fazer, procura o Senhor. Judas, ele depois vai se enforcar, amados. Olha o fim de Judas, andando do lado do autor da vida. Andando do lado daquele que veio para pisar na cabeça de Satanás, ele deixa Satanás entrar. E como tem cristão assim, amado? Como tem pregadores assim? O ano não pode ser dependendo do eu. Ah, não, eu tenho... Amados, não adianta. Está escrito na palavra, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Vai ser inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores. Não vai adiantar de nada, porque só o Senhor dá a eles o sono, aqueles que confiam nele, que esperam nele. Não adianta. Se a pessoa entrar no ano dependendo, esse ano eu vou trabalhar muito. Não, trabalho sempre vai ter, amado. É a dependência de Deus que muda as coisas. É a dependência no Senhor. Ao invés de você ficar 6 meses quebrando a cara, começa a fazer diferente. Fala, Senhor, olha, eu estou pensando em montar o meu próprio negócio. Quero montar para mim uma loja de roupa. Mas, Senhor, é isso mesmo? Fala comigo, Senhor, através de um sonho, de uma visão. Usa alguém, usa o pregador, usa meu filho, usa qualquer coisa. Mas fala comigo. Porque, amados, depender de Deus é você ser obediente como nunca foi. Fazer tudo o que Deus mandar é isso. Fazer nada sem consultar a Deus é você, por exemplo, em todas as coisas, ainda que pareçam ser boas, se Deus não estiver no meio, não é tão boa assim. Olha o que diz em Êxodo capítulo de número 33, Êxodo 33, no versículo de número 12, Deus, ele vai estar chateado com o povo. Porque nessa altura, o povo já mostrou que queria de Deus. Deus, ele vai libertar aquele povo. No domingo eu vou pregar isso. Domingo o tema da mensagem é o único lugar que Deus não está com você. Não perca, viu? Vai ser uma bênção. Mas, quando chegou nesse ponto, o povo já tinha se prostituído, já tinha feito bezerro de ouro, já tinha entristecido o coração de Deus
de todas as formas. Só que Deus, Ele não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. O povo foi morrendo por causa da ignorância, da falta de obediência, e o tempo foi passando e eles foram morrendo. Mas diz a palavra do Senhor que Deus, Ele decide cumprir a palavra dele. Diz aqui em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12, diz assim, olha: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo? Porque Deus, Ele falou com Moisés assim: Moisés, eu falei com o povo que eu ia libertar eles e fazê-los entrar numa terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel, uma terra que lá está morando o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Eu vou tirar toda essa etnia dali para colocar o meu povo naquela terra. E eu vou cumprir essa palavra. Só que quem vai na frente? Um anjo vai com vocês, porque esse povo é um povo de dura serviço. Esse povo não consegue obedecer. Eu já estou ficando muito triste com esse povo. E se eu for junto com eles, eu vou consumi-los. Eu vou acabar consumindo eles. Então deixa que um anjo vai na frente, eu cumpro a minha promessa e pronto. Só que Moisés, ele vai dizer: Senhor, mas não. Diz aqui, ó, no versículo de número 12, continuando: contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares convosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha o que Moisés está falando com Deus: Senhor, não adianta ter terra prometida se o Senhor não estiver lá. Não adianta a terra emanar leite e mel, ela ser nossa, se o Senhor não estiver ali conosco. Porque o nosso prêmio não é a terra, o nosso prêmio é o Senhor. Olha o que Ele está dizendo. E Deus, Ele fala: eu vou com você, pode deixar, eu vou te dar descanso. Ele fala: pois bem, porque se o Senhor não for conosco, a gente fica aqui no deserto mesmo, ouvindo a tua voz, Senhor, sendo alimentado por ti. Você está entendendo, amados? Moisés, ele podia dizer: a vitória chegou, gente, nós vamos chegar lá na terra prometida daqui a poucos dias. Deus falou, o anjo vai na frente, que Deus fique para trás, problema é de Deus. O que Deus pensa, eu não quero saber, eu quero é a recompensa. Meu irmão, não é assim. Depender de Deus é você falar com Deus: Senhor, se o Senhor não vai entrar na sala de cirurgia comigo, não adianta. Senhor, se o Senhor não vai entrar lá no trabalho, na minha empresa, no meu casamento, nesse namoro, eu estou orando para ver se esse namoro é de Deus. Se o Senhor não estiver nele comigo, não adianta. Porque o meu prêmio não é a pessoa, é o Senhor nesse relacionamento. É o Senhor no ministério. É o Senhor no altar. Senhor, se o Senhor não estiver em cima do altar ali, eu não vou. Eu quero que o Senhor fale. Se o Senhor precisa de alguém para falar, se não eu, ponha outro. Mas, meu Deus, o nosso prêmio és tu, Senhor. Quando uma pessoa, ela começa um novo ano com esse tipo de pensamento, amado, se você levar isso para a sua vida, eu garanto para você, não vai ter tempo difícil que você não consiga suportar. Não vai ter adversidade, não vai ter doença, não vai ter tribulação, não vai ter palavra contrária. Porque a Bíblia, ela diz: agindo o Senhor, quem impedirá?
Ninguém pode se opor a ele. Se tem impedimento, ele vai fazer, amados. Ele vai cumprir. Só que nós, quando temos esse pensamento, essa linha, olha, eu vou obedecer a Deus esse ano como eu nunca obedeci. Vou obedecer a Deus como eu nunca obedeci. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou depender de Deus como eu nunca dependi. Vou fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, você pode se preparar. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção, não. As bênçãos todas virão atrás de você. Elas que vão correr atrás, porque Deus liberará a palavra. É esse tipo de cristão que Deus está procurando. E eu não sei como que você tem andado até hoje. Falava com você no início, ó, tem ensinamentos na nossa vida que ficam marcados para sempre. Esse ensinamento, no dia que eu peguei e ouvi, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver uma vida abençoada diante do Senhor, na obediência e na dependência. Igual, às vezes, não é demagogia, tá? Eu não sou demagogo. E não é para mim, não é vangloriar-se, porque a glória do homem é vanglória, é em vão, não adianta. Mas, amados, eu nunca subi no altar sem ter uma mensagem para pregar. E olha que eu prego, ó, há anos. E há várias vezes na semana. E Deus, Ele fala. Você às vezes vai numa igreja que todo dia tem um pregador diferente. Não é porque a igreja tem aquela liturgia, não. É porque às vezes o pastor não tem condição de estar dando o alimento. Às vezes ele tem que receber mais do que ele tem para oferecer. Mas o que é isso? Dependência. É você falar com Deus, Senhor, eu dependo de Ti em tudo. Em tudo. Há tempo de parar, há tempo de caminhar, mas Deus tem que estar na frente. O ano está aí, ó. Hoje é dia 7, né? Dia 7? Isso mesmo, né? 7 dias do ano se passaram. Se você começar a aplicar isso hoje, você vai ver, não vai faltar dinheiro para condução. Está ali, ó, Renata e a Érica ali, ó, vem lá de Vespasiano, amados. Vespasiano, para lá de Serra Verde. Ali, ó, levanta a mão aí que o pessoal está procurando vocês aí. Aí você mora onde, hein? Ah, pastor, na rua de baixo. Aí chega, fala, hoje eu não vou não, hoje não dá. Mas se você depender de Deus, não vai faltar dinheiro para condução, não vai faltar dinheiro para gasolina, não vai faltar nada, não vai faltar disposição. Porque Deus, Ele faz, amado. Se você falar com Ele, eu dependo só de Ti, Senhor. É na Tua dependência, é você se entregar. Se você falasse assim, Deus, eu estou nas Tuas mãos. Faz de mim o que Tu queres. E aí Ele vai te fazer, sabe o que? Um vaso de honra. Ele vai colocar você, a presença dEle dentro do teu coração. E você vai ser uma bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui quer ter um ano abençoado, diga glória a Deus. Então todos fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eu sei que os obreiros, os evangelistas, o presbítero Francisco, pastor Wanderson, evangelista Igor já oraram. Pode deixar aceso. Mas agora eu queria fazer uma oração por você. Oração nunca é demais, amados. Mas eu queria convidar você a orar comigo. A orar conosco.
Porque eu sei que essa igreja ela é do Senhor. E sempre quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao templo, ao CNPJ, não. Falo que a nossa comunhão é de Deus. Nós viemos aqui por causa dele. Nós estamos de pé por causa dele. E eu tenho certeza que vale muito a pena depender desse Deus, viu? É dependência. Quando você depende de Deus como um filho depende do pai, você não precisa falar nada. Você tem que ser como uma criança pequena. Você vai ver que a sua filha lá de 2, 3 anos, seu filhinho, até 10 anos, 11 anos, alguns até mais, né? Não ficam preocupados assim, oh, você já pagou as contas? Já? Mas eles dependem, eles sabem que tem um pai e uma mãe que trabalham e que cuidam deles. Eles não ficam preocupados, olha quanto que veio aí, a fatura do cartão, quanto que veio. Nossa, isso tudo, você não vê criança preocupada com isso. Porque sabem que tem o pai, e eu quero abrir uma aspas aqui, responsável, que sabe o que está fazendo. Depender de Deus é assim também. Você não precisa virar para Deus toda hora e falar, Senhor, está faltando. Não, você tem um pai responsável que sabe o que está fazendo. Ele está cuidando. Basta você depender e viver para a glória de Deus, para exaltar o nome dele. A única preocupação que você precisa ter é em dizer que ele é santo, meu irmão, que ele é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. É a única preocupação de quem depende do Senhor é estar certo com ele, em não tomar decisões precipitadas que venham entristecer a sua vida, entristecer o coração de Deus também. É ser como Moisés falando com Deus, Senhor é o meu prêmio. Senhor é o meu prêmio. Ouvir a tua voz para mim é o que vale. Porque não adianta estar numa terra que emana leite e mel sem a tua presença lá. Não adianta eu ter uma casa lá na Savassi se o Senhor não estiver lá. Não adianta eu ir lá para a França se o Senhor não estiver lá comigo, se eu não estiver te cultuando. Tem gente indo para fora do país, amados, para buscar dinheiro, mas se esquece que se for para lá e não estiver cultuando, não foi Deus que mandou. Se Deus não estiver lá com ela, a pessoa ela vai infeliz. Em nome de Jesus, hoje aqui, se Deus ele te trouxe aqui nessa noite, foi para te dar esses ensinamentos. O primeiro, faça tudo o que Deus mandar. Se você fizer tudo o que Deus mandar, a tempestade vai cessar. As portas vão se abrir. Haverá transformação. Meus irmãos, você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Você vai viver coisas inimagináveis, insondáveis. Você vai rir à toa.
Porque o que Deus ele faz na vida daquele que é obediente é coisas diferentes de tudo que esse mundo já viu. Não é isso que diz ali? Que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração de homem nenhum. É inédito. Esse primeiro ensinamento é isso, amado. Não tenha medo de tirar o teu sapato e falar assim, olha, toma e leva embora. Porque Deus terá o melhor para você. Se Deus ele mandar, amado. Se Deus ele mandar. Se Deus ele mandar. Lembra-se disso. E a única forma de nós sabermos, porque talvez você pergunte assim, pastor, como que eu vou saber se é Deus que está mandando? Você precisa conhecer a voz dele. Você precisa conhecer a presença dele. Você precisa conhecer, porque quem conhece a voz do Senhor não fica enganado nem confundido. Não tem sentimento de arrependimento. A gratidão vem na hora. A paz vem na hora. Quando você fala o que Deus faz, o que Deus manda, você faz para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia ela diz que quem faz para os pequeninos, faz para Deus. Você não vai entender muita coisa. Você não vai entender. Mas quando também você viver o inimaginável, você também não vai entender como que Deus te honrou tanto por você obedecer. Então quero fazer essa oração para que você que está aí com o coração apertado, você começou um novo ano vivendo uma vida antiga, cheia de problemas, de dificuldades. Hoje você precisa falar com Deus, Senhor, o ano está começando igual, mas eu quero ser diferente. Eu vou ser a diferença do meu novo ano. Porque o Senhor vai estar na minha frente, Jesus acima das minhas vontades, e eu quero depender de Ti. Ah, meu irmão, o Espírito Santo, ele vai te usar demais. Vai te usar demais. Eu já sinto mover do Espírito aqui nessa congregação, porque essa cidade vai ser chacoalhada, porque se você depender de Deus, oh meu irmão, essa cidade ela vai mudar. Então nesse momento, põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pois eu não quero continuar a viver da mesma maneira e passar pelas mesmas situações que se repetem na minha vida. Senhor meu Deus, a partir de hoje, eu quero viver uma vida abençoada, sabendo que eu terei aflições, provações, mas eu tenho convicção que em todas elas o Senhor estará comigo. Pai amado, eu decidi fazer tudo o que Deus mandar, o que o Senhor mandar, sem questionar, sem me opor, sem achismo. Pai amado, me ensina a ser dessa forma, a ser disciplinado na obediência ao Senhor. Diga assim: Senhor meu Deus, me use para mudar vidas, para abençoar vidas, para ser teu servo nesta terra. Pai querido,
pois a obediência ao Senhor será marcada na minha vida, no nome de Jesus. Mas, meu Deus, eu também quero depender completamente da tua vontade, da tua bondade, da tua fidelidade, do teu agir, depender da tua promessa, da tua palavra, da tua ordem, da tua direção. Pai querido, eis-me aqui para viver um ano abençoado em nome de Jesus. Agora fala com Deus, fala com o Senhor. Ele envia o Espírito Santo para te ajudar nas tuas fraquezas. Talvez você tenha dificuldade em obedecer. Peça para Deus: Senhor, me ensina a obedecer. Me ensina, meu Deus, a renunciar quando eu não quero. Me ensina, meu Deus, a buscar mais quando eu estou pedindo cama, pedindo, meu Deus, descanso. Me ajuda. Peça para o Espírito Santo te ajudar nisso. Talvez você não tenha conseguido depender de Deus. Amados, quem depende no Senhor, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Dependa hoje mais de Deus, dependa do Senhor, dependa de Deus, que Deus ele vai fazer tudo aquilo que for necessário para que você continue sendo a bênção dele nessa terra, que você continue sendo um agente da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Se você entender isso, a tua empresa não fechará, as portas irão se abrir, a comissão vai aumentar, para que você venha ser bênçãos na vida dos necessitados, daqueles que passam fome, daqueles que estão sem condição de se manterem. Em nome de Jesus, fala com Deus hoje: Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero depender mais da Tua vontade, porque, meu Deus, eu quero ser instrumento Teu. Fala com Deus, porque se você assim fizer, você vai ser um pregador, ainda que não esteja em cima do altar, mas aonde que você for, sempre Deus colocará uma palavra ardendo no teu coração, para que você venha conduzir pessoas ao arrependimento. É dependência do Senhor, é dependência, é ser um vaso vazio que o Senhor enche da vontade dele, enche do querer dele, não do nosso, mas do dele. Então fala com Deus hoje, se esvazie para que Deus te encha, se esvazie para que Deus ele te preencha completamente. Ah, Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, oh Senhor, como é bom estar na Tua presença. O Senhor é o nosso prêmio, Pai. Oh meu Deus, até a subida ao céu, até, meu Deus, o arrebatamento da igreja, até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Ah, meu Deus, como é bom estarmos aqui na Tua presença, Pai, unidos na mesma fé, acreditando, Senhor, que o Senhor nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. E, meu Deus, está aqui nessa noite aqueles que o Senhor quisesse que estivessem aqui. E é por isso que eu te peço, ó Deus, faça a Tua obra em cada vida aqui presente, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Comece, meu Deus, a trabalhar no sentimental, no psicológico, no espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Eu te peço, ó Deus, vem mudando completamente a situação que essa pessoa está vivendo, a situação, meu Pai, que essa pessoa está, meu Pai, passando. Vem mudando hoje, Pai. Vem escrevendo uma nova história.
Nós cremos, meu Pai, que o ano de 2022 será um ano diferente, Pai. Será um ano, meu Pai, que essa pessoa, ela vai vencer esse mal, em que essa depressão nunca mais, meu Pai, vai tomar conta do coração desse teu filho, dessa tua filha, esse desejo de morte, esse desejo de desistir. Não, Senhor, esse ano, meu Pai, será um ano muito abençoado. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai honrar o nosso esforço. O Senhor, meu Deus, vai honrar cada pessoa, meu Deus, que vem de longe para ouvir a tua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor use pessoas para nos abençoar, assim, meu Deus, como o Senhor vai nos usar para abençoar pessoas, porque, meu Deus, esse é o nosso desejo, é depender de ti, Senhor, é depender para viver a tua vontade, para que as pessoas, elas enxerguem que nós temos um Deus vivo, um Deus que anda conosco, um Deus que vai na nossa frente, e esse Deus, meu Pai, que as pessoas irão enxergar, é o Senhor, ó Pai. Então toma, meu Deus, cada vida aqui presente, e guarde-nos, meu Pai, debaixo das tuas asas, aonde nós estaremos em segurança, não somente nesse ano, mas por toda a caminhada cristã, para a honra e glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.